modalidade de pregão. Quando nós falamos aqui a respeito dessa modalidade, eu já tinha até no finalzinho da aula comentado com vocês que a modalidade de pregão surgiu ali no final da década de 90, principalmente na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Deu tão certo na Anatel que a União começou, a partir do ano 2000, a editar várias medidas provisórias disciplinando esta modalidade de licitação só para ela, só para a União. O que acontece? Estados e municípios também queriam utilizar a modalidade de pregão, só que não tinha legislação a respeito disso. A legislação, que eram as diversas medidas provisórias, eram apenas para a União. Todo mundo entendeu? Então, o que acontece? Na verdade, estados e municípios começaram a legislar sobre a modalidade de pregão para atender às suas peculiaridades, às suas singularidades. Antes que houvesse uma confusão maior, o Congresso Nacional acabou publicando a Lei 10.520 de 2002, estabelecendo a modalidade de pregão para todas as entidades federativas. Lei 10.520 de 2002. Então, isso aqui vocês têm que saber muito bem. A modalidade de pregão, a partir da Lei 10.520 de 2002, passou a ser utilizada para todas as entidades federativas, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Em concursos realizados ainda em 2002, 2003, eles acabavam perguntando a respeito disso, porque era uma novidade. Atualmente é mais difícil eles perguntarem, mas isso já foi objeto de questionamento em vários concursos. A modalidade de pregão, atualmente, é disciplinada por essa lei e se aplica a todas as entidades federativas, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Certo aqui? Todo mundo entendeu? Então veja, por que esta modalidade está sendo tão utilizada atualmente? Muito simples. Existem duas características na modalidade de pregão que vão tornar este procedimento mais rápido, mais célere e mais econômico para a administração pública. Então, característica da eficiência desta modalidade de pregão é a rapidez, celeridade no procedimento. Pode anotar aí, celeridade. E a segunda característica é a economia, tanto para a administração pública num primeiro momento, mas também até para os licitantes que acabam trabalhando a respeito disso. Tá? Então, para vocês, sinceramente, é fundamental ler em casa essa lei, 10.520 de 2002. Ela não é tão longa, 2 páginas normalmente, tá? Mas como acaba se transformando numa coqueluche dentro da administração pública, palavra bem moderna, né? Uma coqueluche, né? Então, ela pode ser cobrada muito facilmente numa prova objetiva. Certo? Todo mundo entendeu? Então, veja. Nós vamos aqui entender o seguinte: em que situações você pode utilizar a modalidade de pregão? Em que situações? Então, anotem. Qualquer que seja o valor estimado da contratação, qualquer que seja o valor estimado da contratação, quando a administração pública estiver adquirindo bens e serviços comuns. Então, anotem aí. Característica aqui é utilizar para contratar bens e serviços comuns. Qualquer que seja o valor estimado da futura contratação.
Então, lembra quando nós trabalhamos ali concorrência, tomada de preços, convite, que você utilizava ali o procedimento, dependendo do valor futuro da contratação, grandes valores, grandes contratações, você utilizava a modalidade de concorrência. Contratações de médio valor, você utilizava a modalidade de tomada de preços. Naquelas contratações mais baratinhas, você utilizava a modalidade de convite. Vejam, quando a administração pública está adquirindo bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da futura contratação, pode utilizar a modalidade de pregão. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu? O que são bens e serviços comuns? O que são bens e serviços comuns? São aqueles que não têm nada de especial, né? Mas se você responder isso de repente numa prova oral, né, o examinador pode achar que você está gozando com ele. Então, a gente tem que falar a mesma coisa, só que de maneira complicada, para impressionar. Tem gente que se impressiona com isso, né? Tem gente que se impressiona com isso, né? 10% dos alunos na época de faculdade, eu lembro disso, gostam quando o professor fala de maneira complicada e ele não entende nada. 10% gosta, 10% gosta, né? Nossa, genial! Mas ninguém entende nada, daí também não adianta, né? Veja, então você vai ter que responder com segurança, com firmeza na prova oral, mas de maneira um pouco mais técnica, para agradar o examinador. Bens ou serviços comuns são aqueles que, partindo de uma qualidade mínima, seguem uma padronização no mercado. Ó, fica bonito assim. Dá uma impressionada no pessoal. Você vai falar, esse é bom, esse pode ser juiz. Então, repetindo. Bens ou serviços comuns são aqueles que, partindo de uma qualidade mínima, seguem uma padronização no mercado. Podem ser facilmente encontrados no mercado. Vocês até encontram vários decretos no âmbito federal disciplinando a modalidade de pregão. É até curioso isso, né? Antigamente, você encontrava uma medida provisória que tem um caráter precário, como vocês sabem, lá estudando direito constitucional, e havia muitas vezes decretos regulamentando a medida provisória. E a medida provisória acabava sendo, naquela época, reeditada inúmeras vezes, até que não dava mais. Agora não, agora nós já temos algo mais estável, que é a Lei 10.520 de 2002. Mas continuamos com vários decretos, dando exemplos do que são serviços e bens comuns. Bem comum, por exemplo, água mineral para servidor público. Não precisa ser uma aguinha cheia de truque, né? Água com sabor de laranja, sabor de limão, sabor de morango, né? Tem umas assim no mercado, né? É água mineral comum, simples. Não precisa ser nenhuma, lógico, tem que partir de uma qualidade mínima, não pode ser uma água barrenta, por exemplo, né? Tem que coar para... Não, né? Água mineral, algo básico, tranquilo. Combustível para os veículos oficiais, bem comum. Não vou nem entrar no mérito, tem que ser aditivado, assim, não. Gasolina, álcool, material ali comum. Material de expediente também é material comum. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, normalmente material de informática, né? Nós podemos classificar também atualmente como material de expediente, material de informática, bem comum. Serviços comuns, que são serviços comuns, né? Também temos uma listagem a respeito disso. Serviço comum pode ser confecção de uniformes. Confecção de uniformes é um serviço comum. Lógico, se você quiser complicar, pode complicar, né? Até tem uma situação que me dói um pouquinho, mas é algo muito pessoal, mas eu acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês, uma experiência minha, tá? Mas em nome aqui de um objetivo maior, que é a nossa
aprovação no concurso, eu até acabo revelando um pouquinho da minha intimidade, se vocês permitirem, né? E uma época na vida, já faz 20 anos isso, né? Eu namorava com uma moça, né? Atualmente tem que falar bem claro que era uma moça, né? Eu namorava com uma moça, e eu digo até que era um relacionamento que deu certo. Durou ali 4 anos, e não é porque acabou que deu errado. Durou o que tinha que durar, é ou não é? E eu lembro, inclusive, quando estava ali no finalzinho do relacionamento, a parte complicada, né? Já deu tudo que tinha que dar, de ambos os lados, né? Finalzinho do relacionamento sempre é algo mais complicado, né? Aquele termina, volta, né? E teve um momento ali que a gente resolveu dar um tempo, né? Eu não gosto de terminar, porque terminar a gente nunca sabe, dá um tempo, né? Na verdade, cada um foi para o seu lado. Eu acabei ficando muito deprimido por causa disso. Lembro, veja como faz tempo isso. Fiquei num sofá lá na minha casa, coloquei na minha vitrola um long play do Reginaldo Rossi, né? Fiquei curtindo uma fossa, né? Fiquei ali, posição fetal, né? Sofrendo, né? Buscando um pouquinho de conforto. E ela, na verdade, de maneira muito correta, tomou uma atitude mais proativa. Ela foi para a balada, né? E a gente acabou depois retornando ali o relacionamento, mas aquela noite que ela saiu ficou engasgada na minha garganta, né? Eu lembro que a gente voltou, eu cheguei para ela, olha, eu não quero saber, mas me conte. Sabe como é que é, né? Aquela que a gente não quer saber, mas a gente... Então, aquele dia, alguém baixou em você, né? Dela, sim. Mas me conte, e o que aconteceu? Não, realmente o rapaz se aproximou de mim, nós começamos a conversar e ele tentou me impressionar, dizendo com o que ele trabalhava. E eu ali aflito, né, suando frio, né, mão, até agora, veja como está frio minha mão. Suando frio ali, conversando com ela, daí eu falei, sim, mas ele trabalhava com o quê? Vejam, a gente tem que se colocar num momento histórico, né? Naquela época, 20 anos, era uma novidade. Ele chegou para ela e falou assim, eu trabalho com xerox colorido. Meus amigos, sinceramente, por mais que na época fosse uma novidade, serviço de fotocópia é um serviço comum. Pode ser, inclusive, contratado pela modalidade de pregão. Não impressiona ninguém. E ela contou para mim que não ficou impressionada. E eu acreditei. Tá? É uma história dura para mim, é um momento importante na minha vida, mas vale a pena compartilhar. Serviços de fotocópia, seja preto e branco, seja colorido, né? São serviços comuns, podem ser contratados mediante a modalidade de pregão. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Ficou claro isso? Então, vale a pena principalmente você trabalhar essa modalidade de licitação fazendo um comparativo com as licitações convencionais, em especial com a modalidade de concorrência. Lembram que eu me preocupei, inclusive, semana passada, trabalhando com vocês o procedimento de concorrência, vendo alguns detalhes a respeito desse procedimento com vocês, mesmo de maneira rápida, de maneira resumida, vale a pena você ter, assim, esse roteiro na cabeça a respeito de concorrência. O que nós vimos ali rapidamente? Que existe a publicação do edital, depois, a segunda etapa na modalidade de concorrência é a fase de habilitação. Pedi até para vocês se preocuparem com o artigo 27, que trata dos documentos que devem ser apresentados para a habilitação. Depois, como terceira etapa, a fase de julgamento ou classificação, dependendo do tipo de licitação previsto no edital. Quais são os 4 tipos de licitação? Menor preço, melhor técnica,
técnica e preço, maior lance ou oferta, mencionado já no edital. Terminou a fase de julgamento, aquela etapa de controle, onde ocorre normalmente a homologação do certame. E qual é a última etapa do procedimento de concorrência? A adjudicação. Atribuir ao vencedor o objeto que está sendo licitado. Tá? Qual é a primeira característica da modalidade de pregão que eu comentei com vocês, que acaba sendo interessante, sendo eficiente para a administração pública? Vocês anotaram aí? Qual é a primeira característica? Celeridade. Celeridade. Rapidez. Então vejam, por que a modalidade de pregão acaba sendo rápida em comparação com as outras? Então vejam só. Nós vamos encontrar aqui como instrumento convocatório também o edital. Também nós temos como instrumento convocatório o edital. Só que depois nós vamos encontrar uma diferença nesse procedimento, que é uma característica chamada inversão de fases. Inversão de fases. Em primeiro lugar, nós vamos escolher qual é a proposta mais vantajosa. Aqui, normalmente, acaba sendo a modalidade de pregão tipo menor preço, já que a administração pública está adquirindo bens. E depois, apenas do vencedor, do primeiro colocado, nós vamos analisar os documentos de habilitação. Todo mundo entendeu? Inversão de fases. Então, enquanto uma licitação convencional, tipo concorrência, acaba demorando às vezes meses, principalmente por causa da etapa de habilitação, você verificar os documentos de todos os licitantes, eles acabam entrando muitas vezes com recurso dentro do prazo de 5 dias úteis, né? Nós vimos isso na aula passada, acaba atrasando o desenvolvimento da modalidade de concorrência. Só depois que termina a fase de habilitação, nós começamos a fase de julgamento. Vejam como o pregão é muito mais interessante. Primeiro nós vamos encontrar qual é a proposta mais vantajosa. E depois, apenas do primeiro colocado, nós vamos analisar os documentos de habilitação para verificar se está tudo em ordem. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Se por acaso o primeiro colocado não tiver os documentos de habilitação em ordem, ele cai fora e você analisa os documentos do segundo colocado e tenta convencer a aceitar a proposta do primeiro. Normalmente dá certo, porque as diferenças normalmente não são tão grandes assim. Então, essa talvez seja uma das perguntas mais comuns que eles fazem na prova objetiva a respeito da modalidade de pregão. Se por acaso o primeiro colocado não tiver os documentos em ordem, for considerado inabilitado, ele cai fora e você chama o segundo colocado. O segundo colocado não está com os documentos em ordem, cai fora, chama o terceiro colocado. Certo? Todo mundo entendeu? Muito bem. Acontece o seguinte, alguns autores, como é o caso da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e você acompanhando a leitura da Lei 10.520 de 2002, você vai encontrar que depois eles fazem a adjudicação e só por último a homologação. Essa aqui é uma informação secundária, mas só para antecipar aquilo que vocês vão ler hoje em casa antes de dormir. Tá? Nossa, essa lei é na medida para você ler antes de dormir. Na medida. Tá? Ela é bem curtinha e é importante. Teu cérebro vai ficar pensando só em pregão. Vai sonhar com pregão. Então, repetindo. Isso aqui é raro eles perguntarem em prova.
Porque, na verdade, são autoridades distintas que acabam realizando isso, certo? São competências para órgãos distintos. Agora, essa parte aqui é importante, a inversão de fases, tornando mais rápida a modalidade de pregão. Por que não pensaram nisso antes, né? Eu sempre fico pensando, por que não pensaram nisso antes? O antes foi agora, né? O antes foi agora. Viram que era muito mais rápido você escolher a primeira colocada e só do primeiro colocado analisar os documentos de habilitação. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Agora, eu disse para vocês, a modalidade de pregão tem uma segunda característica que também a torna muito atraente para a administração pública. Ela é mais econômica. Econômica. Então, o que acontece aqui na modalidade de pregão? Aqui na etapa de julgamento, pessoal. Vamos nos preocupar aqui com a etapa de julgamento. Tá? Eu vou continuar aqui porque lá não tem espaço, tá bom? Se eu riscar a parede ali, depois o pessoal me desconta. Daí eu ganho menos na aula, tá? Veja que é o seguinte, pessoal. A fase de julgamento, ela é dividida em duas etapas. Duas fases. A primeira etapa, as propostas são apresentadas por escrito, como se fosse até uma licitação comum. As propostas são apresentadas por escrito. As melhores propostas nesta primeira etapa, os seus licitantes irão participar de uma segunda etapa. Então aqui nós temos uma primeira etapa de julgamento e depois uma segunda fase, uma segunda etapa. Nem todos os licitantes irão participar dessa segunda etapa. Na primeira etapa, que é feita por escrito, vai acontecer o seguinte. Você pega o menor valor que foi apresentado por escrito, menor valor, e todas as propostas que se enquadrarem dentro de uma margem de 10% do menor valor, todas as propostas irão participar desta segunda etapa. Todo mundo entendeu? Então é um pouquinho mais profundo, até fica complicado eles perguntarem isso em prova. Então é mais difícil eles perguntarem isso em prova. Se perguntarem, vocês fiquem atentos. Como é que você escolhe quais são os licitantes que vão participar desta segunda fase de julgamento? Você pega o menor valor que foi apresentado por escrito e todas as propostas que se encontrarem dentro de uma margem de 10% do menor valor que for apresentado, os seus licitantes irão participar de uma segunda etapa. Todo mundo entendeu? Veja, às vezes não tem 3 propostas que se encaixam nesse primeiro critério para participar da segunda etapa. Então, se você não conseguir pelo menos 3 propostas para que os licitantes participem da segunda fase, apresentando a proposta por escrito, você vai utilizar um segundo critério. Você pega os 3 menores valores apresentados e os licitantes desses 3 menores valores irão participar dessa segunda etapa. Todo mundo entendeu? Repetindo. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Qual é o primeiro critério para descobrir quem vai participar da segunda etapa? O primeiro critério é, pega o menor valor que foi apresentado por escrito. Todas as propostas que se encontrarem dentro de 10% do menor valor vão participar da segunda etapa. Se você não conseguir 3 propostas utilizando esse critério, você passa por um segundo critério. Os 3 menores valores que forem apresentados por escrito, os seus licitantes vão participar da segunda etapa. Tem que ter essa segunda etapa, certo? Nessa segunda etapa, o pregoeiro, que é o responsável pelo pregão, pregoeiro. Quando nós falamos de licitação,
Normalmente a gente falava da comissão de licitação, comissão permanente de licitação, 3 servidores. Aqui, na modalidade de pregão, só tem um único servidor responsável, que é o pregoeiro. Então, um servidor vai ser escolhido para ser pregoeiro e tem que ter o treinamento para isso, para participar da modalidade pregão. O pregoeiro irá organizar a segunda etapa, aonde os licitantes deverão apresentar lances verbais ou por escrito, sucessivamente, até descobrirmos quem apresentou o menor valor. Então, repetindo, os licitantes classificados nessa primeira etapa vão participar de uma segunda fase, onde o pregoeiro irá incentivar. Agora que os licitantes conhecem as propostas apresentadas pelos seus concorrentes, os licitantes vão ser incentivados a reduzir ainda mais aqueles valores que eles apresentaram por escrito. Através de lances verbais, se for um pregão presencial, ou lances eletrônicos sucessivos, lance eletrônico, quando for pregão eletrônico, até nós encontrarmos quem é o vencedor da licitação. Todo mundo entendeu? Porque agora é interessante, né? Agora que você conhece a proposta que foi apresentada pelo seu concorrente, você pode pensar assim, não, a gente tem aqui gordura para queimar. Eu posso reduzir ainda mais aquele valor que eu fui apresentando por escrito num primeiro momento. Todo mundo entendeu? Só que veja, esta fase de lances verbais ou por meio eletrônico, normalmente é no intervalo de tempo que as pessoas não sabem qual é. Imaginar, por exemplo, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Então você tem que rapidamente incentivar os licitantes a reduzirem as suas propostas. Porque quando terminar o tempo, o menor valor que for apresentado será, nesse caso, o vencedor, o licitante que apresentou. Todo mundo entendeu? Ficou fácil?